Eu lembro que é, durante assim, uma parte da minha vida, eu tive que ser, fui confrontado a saber explicar o que eu penso e no que eu creio. E assim, é basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje. É importante a gente conhecer um ou outro aspecto sobre quem são os testemunhos de Jeová e como eles creem. Só que muito mais importante é, é a gente saber explicar o porquê nós cremos de forma diferente. Entende? Mais do que dizer como eles creem ou por que eles estão errados, mas nós devemos saber defender o que nós cremos. E a gente vai, assim, durante a explicação, a gente vai passar por cima dessa ideia, né, desse princípio. Antes da gente começar a explicar mesmo, eu queria só reforçar algo que o Anderson disse, e eu sei que não é o primeiro estudo, eu acho que ele e as outras pessoas que já falaram já devem ter explicado para vocês, mas é importante repetir que o que nós vamos aprender tem uma finalidade. E quando eu digo que nós vamos aprender, não é só o que nós vamos aprender hoje sobre os testemunhos de Jeová. É o que nós aprendemos sobre a palavra. É, é, eu lembro que uma vez eu li, não li diretamente um livro do João Calvino, mas eu li um autor que citava Calvino. E num dos escritos, João Calvino ele disse que todo conhecimento que você puder adquirir, toda teologia que você puder extrair da Bíblia, é completamente inútil, é imprestável, se não for aplicado na pregação. E, e a gente precisa manter isso em mente, não só com o que a gente vai estudar aqui hoje, mas sempre que a gente for estudar algo a respeito da palavra, que tudo que nós vamos aprender deve ser proveitoso, deve ter uma finalidade. E, é, é, basicamente, quando eu aprendo algo, quando eu recebo algo da palavra, isso só pode ter duas finalidades. Ou é para minha edificação individual, ou é para que eu possa levar os outros a conhecer mais a Jesus. Eu acho que quando Calvino fala todo conhecimento, é porque aquilo que me traz edificação individual, ao mesmo tempo, eu também posso usar para que as outras pessoas possam se chegar mais a Jesus. É importante que a gente tenha isso em mente. O que a gente vai aprender hoje, ou melhor dizendo, aquele conhecimento que você tem contato, aquilo que você deve guardar, aquilo que você deve preservar na sua mente, no seu coração, é aquilo que você possa usar para levar outras pessoas a conhecerem a Jesus, a estarem mais próximas dele. Não faz sentido e não vale a pena a gente passar muito tempo discutindo coisas que não têm assim uma finalidade prática. Ficar discutindo sexo dos anjos, ou qual foi o autor do livro de Hebreus, ou então é, em que exatamente Abraão viveu, qual região. São discussões que podem até ter assim, uma importância histórica, podem até ser uma curiosidade, mas não é aquilo que tem que ficar tomando a nossa mente, não é aquilo que deve, não é aquilo que deve mover o nosso coração. Eu já vi tanta gente que fica tão bitolada em aprender tantas coisas que não tem, assim, uma utilidade prática, que não leva ninguém a se aproximar mais do Senhor, e nós precisamos nos policiar em relação a isso. Toda vida que eu ler algo, ou que alguém me falar algo, ou que eu assistir a alguma pregação, eu devo pensar como aquilo é útil na minha vida, como eu posso usar esse conhecimento para fazer outra pessoa conhecer mais a Jesus. Nós precisamos ter esse filtro, saber que existe uma instrumentalidade muito grande no que a gente aprende na palavra. Eu não tenho tempo e não tenho memória para guardar ou aprender coisas que não vão me ajudar a servir a Jesus, a levar o seu evangelho. A gente precisa guardar isso no nosso coração. Com o que a gente vai aprender aqui? Eu estou dizendo tudo isso para que a gente se lembre que o que a gente vai aprender
sobre os testemunhos de Jeová ou sobre outras seitas, não é algo que eu vou aprender para poder saber mais do que os outros. Não é algo que eu vou aprender para poder mostrar para as pessoas que eu sei, para confrontar um testemunho de Jeová, ou discutir só pela discussão. O que eu vou aprender deve ser um instrumento para que me permita pregar com mais eficiência, com mais eficácia. A gente deve guardar isso no coração. Tudo aquilo que a gente aprende nesses estudos deve ter uma só finalidade: é fazer com que eu possa pregar com mais eficiência, com mais eficácia. Se não puder ser usado para isso, então não serve, não vale a pena ficar se lembrando. É assim, uma outra coisa que o Anderson falou, e que é bom a gente falar antes, para a gente saber como pisar nesse terreno, né? Sobre esses estudos. É que o que a gente aprende sobre isso, não, esse conhecimento não é assim, uma garantia de que a pessoa vai se converter. Eu falo isso porque durante boa parte da minha vida eu já tive que defender a minha fé e foi principalmente na faculdade. Não era tanto contra assim, outras religiões, outras seitas, mas não era exatamente nesse contexto aqui. Mas eu tive que defender minha fé muito na faculdade. E eu aprendi, não assim rápido, né? Às vezes parece que eu estou falando tão rápido, parece que tudo que eu aprendi foi assim, de um passo de mágica, né? Foi num instante, mas houve um processo e eu já errei muito para poder aprender. E hoje eu vejo que o conhecimento que eu ganho estudando apologética para defender a minha fé, esse conhecimento não tem o poder para converter ninguém. Só porque eu sei por que os testemunhos os testemunhos de Jeová estão errados, ou porque os mormons, ou porque o ateu, porque eu consigo argumentar, ou porque eu consigo desconstruir qualquer alegação que ele faça, só porque eu tenho esse conhecimento, isso, o fato de eu despejar esse conhecimento para a pessoa, não vai levar ela a se converter. É importante que a gente se lembre que as pessoas elas se convertem não quando você mostra que elas estão erradas. As pessoas se convertem pela ação do Espírito, que age quando essas pessoas escutam o Evangelho. É dessa forma. É dessa forma que você vai poder ver pessoas se converterem. Quando você testemunha o Evangelho e quando o seu testemunho é confirmado pelas suas ações. Muitas vezes já aconteceu de eu ver também na faculdade, muita gente que se dizia cristã, mas vivia de uma forma totalmente oposta, e aí quando falava, a pessoa podia até ser inteligente, podia até ter argumento, mas não tinha moral para falar. E ninguém escutava o que ela dizia, porque as pessoas sabiam que ela era tão pecadora quanto qualquer outro que estava lá. Palavras soltas, também não têm o poder para agir no coração das pessoas. Tudo que nós falamos deve ser confirmado pelo que nós fazemos, pelo nosso testemunho de vida. A pregação do Evangelho e, ao mesmo tempo, a confirmação dessa pregação pela minha conduta, isso leva as pessoas a conhecerem a Jesus e a se converterem. Eu desconstruir argumentos? Não. Agora, por que isso é tão proveitoso, então? É muito proveitoso que a gente aprenda essas coisas, porque é uma forma de quebrar o orgulho das pessoas. Eu lembro que na faculdade, eu acho que o maior desafio que eu tinha era porque as pessoas com quem eu conversava, elas tinham assim uma profunda certeza de que elas estavam certas e qualquer outra coisa que eu dissesse estava errada. Quando eu usava os meus argumentos para poder desfazer o que aquela pessoa estava dizendo, aquilo servia para que ela visse que ela não é a dona da razão e que o que ela considera como verdade não é uma verdade absoluta. Abre uma margem, abre assim, uma brechinha para que a gente possa pregar o Evangelho. É importante que a gente veja essa diferença. Você vê? O argumento que a gente aprende em apologética não converte ninguém. O argumento serve para quebrar o orgulho. E quando o orgulho da pessoa é quebrada, aí nós temos uma porta, nós temos um acesso ao coração da pessoa para que a gente possa, aí sim, anunciar o Evangelho. Antes da gente começar a falar assim sobre o conteúdo mesmo, eu sei que eu estou sentindo que essa introdução está um pouco longa, mas vale a pena a gente se lembrar dessas coisas, né, no que a gente vai estudar.
eu queria que você guardasse no seu coração uma passagem que eu li e que me ajudou muito a saber como evangelizar, a saber como levar o evangelho para as pessoas, e mesmo naqueles casos que as pessoas eram assim, tinham um coração muito resistente a isso. Fica em 2 Timóteo, no capítulo 2, a gente vai ler dos versículos 24 ao 26. Se você tiver caneta e papel, anote, para você poder ler depois. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 24 ao 26, a palavra fala. Eu vou ler na Almeida século 21. A palavra fala: ao servo do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade e que se libertem da armadilha do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a sua vontade. Veja, antes de você aprender qualquer argumento sobre apologética, você deve guardar essas verdades no seu coração, você deve se lembrar disso. Olhe o que o apóstolo fala aqui. Ele diz: ao servo do Senhor não convém contender, ficar brigando. E é uma verdade de que tem muita gente que tem o conhecimento, mas usa o conhecimento de forma errada. A pessoa aprende todos os argumentos que a apologética pode fornecer, e essa pessoa, em vez de levar o evangelho, em vez de dar um bom testemunho, a pessoa fica brigando, sabe? Comprando discussão, fica causando, incentivando ira nas pessoas, ao invés de levar o evangelho. A gente deve se lembrar disso. Ao servo do Senhor não convém contender, ficar brigando, mas antes deve ser amável para com todos. Nós devemos ser amáveis. Você deve tratar as pessoas com amor. Eu lembro que uma vez eu li um sermão do Charles Spurgeon, que ele dizia que antes de você exortar alguém, a primeira coisa que você deve fazer é orar por essa pessoa. Pedir, não, na verdade, não só, ele não fala só isso, ele diz: antes de você exortar alguém, você deve orar para que Deus coloque amor no seu coração por aquela pessoa. E sempre deve ser assim. Se eu desejo corrigir uma pessoa, não importa em qualquer circunstância que for, se eu desejo corrigir alguém, antes de falar qualquer coisa, eu devo dedicar tempo em oração para que Deus coloque no meu coração amor para aquela pessoa. Ao servo do Senhor não convém contender, ficar brigando. Antes deve ser amável para com todos, apto para ensinar. A pessoa que vai corrigir, ela deve saber ensinar. Ela deve... É nesse ponto que, de certa forma, entram os argumentos. A pessoa que vai corrigir, ela que vai exortar, essa pessoa ela deve saber explicar as razões. É por isso que é importante que a gente conheça os argumentos. Não só assim para ter um conhecimento, mas eu devo estar preparado para ensinar essa pessoa a quem eu vou corrigir. Ele diz: ao servo do Senhor não convém contender, antes deve ser amável para com todos, apto para ensinar, deve ser paciente. Você deve ter paciência, porque não depende de você, não depende da minha capacidade, dos meus talentos, da minha força, do que eu sei, do meu conhecimento. Não depende de mim, depende de Deus. É por isso que logo depois de dizer que você deve ser paciente, ele fala: corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus conceda o arrependimento. É Deus quem concede o arrependimento através do Espírito. Deus concede o arrependimento. E é por isso que ele fala que nós devemos ter paciência. É por isso que, se você agora, você está evangelizando uma pessoa, você deve ter essa certeza de que evangelizar alguém vai exigir de você paciência. Você não pode achar que Deus tem o poder para fazer algo do dia para a noite. Para ele, um dia são como 1000 anos são como um dia. Do dia para a noite, Deus tem o poder para fazer. Mas isso não quer dizer que ele vai fazer de um dia para a noite. Demora. Geralmente demora.
E ele continua dizendo que nós devemos corrigir com mansidão os que resistem, com as emoções equilibradas. A minha irmã, ela, de vez em quando, ela fala que quando a pessoa começa a gritar, quando a pessoa perde a paciência, ela já perde a razão. E eu lembro que ela dizia quando eu perdi a minha paciência, né? Eu sou culpado desse pecado. Hoje, pela graça de Deus, o Senhor tem me dado mais temperança, mais mansidão. Que nós devemos ter se nós queremos ensinar as pessoas. Mas, e ele termina, né, dizendo que nós devemos ter esperança de que Deus conceda o arrependimento para que assim essas pessoas conheçam plenamente a verdade. Não vale a pena ficar brigando. Não é para isso que você tem conhecimento. Se você vai evangelizar alguém, você deve ser amável, você deve ter amor no coração para aquela pessoa. Você deve saber o que você vai falar, você deve ser apto para ensinar. Você deve ter paciência, porque não depende de você. E você deve corrigir com mansidão, com as emoções equilibradas. É muito importante saber não só o que falar, mas também como falar. Aí, bom, basicamente era essa a introdução. Né? É importante que a gente entenda essas coisas, para que o conhecimento que a gente vai ganhar seja proveitoso. Eu sei que eu gastei um tempo com isso, gastei alguns minutos, mas eu sei que vale a pena, porque eu sei que se alguma pessoa aqui ganhasse todo esse conhecimento, mas não soubesse usar bem esse conhecimento, seria em vão. Tão importante tão importante quanto você ter o conhecimento é você saber usar esse conhecimento. Agora, falando mais assim, propriamente sobre essa questão de seitas, heresias, eu sei que não é o primeiro estudo. Eu não sei se no primeiro, a pessoa que deu o primeiro estudo chegou a falar assim de forma genérica. Mas eu vou falar agora assim, de alguns pontos que a gente consegue observar como assim, sendo bem comuns. Com o tempo, estudando essas seitas que existem, vocês vão ver que todas elas têm algumas características em comum. Eu vou falar agora, aí esses pontos que eu vou falar, eu cheguei a anotar na apresentação de slide. Mais tarde eu vou estar enviando para o Anderson, mas se você quiser anotar com a caneta, pode, né? Toda seita tem pelo menos, 3 pontos em que três semelhanças que são assim, são universais. Toda seita tem essas semelhanças. Pelo menos 3. A primeira, sempre existe uma revelação individual. A gente vai ver que isso acontece nos testemunhos de Jeová, e não só com eles. Acontece com os adventistas, com os mormons, acontece com essas seitas mais modernas, tipo essas seitas orientais, a igreja Perfect Liberty, tem o pessoal da Nova Era. Sempre existe uma revelação individual. O líder do tal movimento, ele teve uma visão, ele teve um anjo visitou ele, o anjo entregou uma mensagem, ou então ele teve uma visão do céu e viu Deus falando com ele. Sempre existe uma revelação individual. Algo que não é, que nem todas as pessoas recebem, mas só o líder recebe. Sempre foi assim. Com os mormons, o John Smith, eu acho. Ele recebeu uma visão, uma visita de um anjo. A gente vai ver que o fundador dos Testemunhos de Jeová, ele também alega ter tido visões de anjos. Aquela profetisa Ellen White, do Adventismo, também recebeu visita de anjo. Quase todo mundo recebe visita de anjo, né? E não só nessas seitas. O islamismo, né? O Maomé, ele recebeu a visita de um anjo. Tem um bocado de gente que recebe visita de anjo. Se não é visita de anjo, é uma visão do céu, uma visão de Deus, é alguém que disse alguma coisa para ele. Todo tipo de seita. Sempre existe uma revelação individual. Uma revelação à parte. Uma coisa que nem que as outras pessoas não têm, só quem tem é o líder. Sempre existe, primeiro, essa revelação individual. Depois, sempre existe uma desvalorização da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é sempre colocada numa posição secundária, é sempre uma coisa à parte. E você nunca vai encontrar uma seita que vai dizer que a Bíblia ela é suficiente.
que a gente não precisa de mais nada além da Bíblia. Uma seita nunca vai dizer isso. O Adventismo não é só a Bíblia, é a Bíblia e os escritos lá da Ellen White. Os Mormons têm aquele livro dos Mormons. Os Testemunhos de Jeová tem aquela outra tradução da Bíblia e tem as revistas que eles publicam, faz mais de 100 anos. Toda seita coloca a palavra de Deus numa posição secundária. E o primeiro, toda seita tem uma revelação individual. O segundo, toda seita tem uma desvalorização da palavra. E o terceiro, toda seita tem uma deturpação da salvação pela graça. Sempre existe uma distorção da salvação pela graça. Não é mais suficiente só a morte e o sacrifício de Jesus. Sempre existe algo mais. Para os mormons, não basta você crer em Jesus, você deve fazer parte da igreja. Para os testemunhos de Jeová, não é só crer em Jesus, você deve fazer outras coisas, você deve cumprir mandamentos do Antigo Testamento. Para os adventistas, é da mesma forma, não basta crer em Jesus, você deve cumprir outros mandamentos, deve guardar o sábado, essas coisas. Toda seita tem essas três características. Todas elas têm muitas diferenças em vários aspectos, mas pelo menos essas três semelhanças, toda seita tem. Uma revelação individual, pessoal do líder, existe uma desvalorização da palavra de Deus, a palavra de Deus é colocada numa posição secundária, e sempre existe uma distorção da salvação pela graça. Essa graça que é perfeitamente gratuita, que é completamente incondicional, só existe no cristianismo bíblico mesmo. E, assim, tem um ponto que eu queria, assim, chamar a atenção para você. Em relação a ter uma revelação individual, eu acho que já conheceu um pouco sobre isso. Eu acho que todo mundo deve se lembrar daquela passagem de Gálatas. Eu vou abrir aqui para ler para vocês. Em Gálatas, no capítulo 1. Se você tiver a Bíblia, abra comigo. Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao 9. O verso 6 ao 9, a palavra fala: Estou admirado de que vocês estejam vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E ele fala do verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Na sua tradução deve estar seja anátema, mas é a mesma coisa. Do verso 9, ele repete: Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Ele diz, ainda que um anjo desça do céu, seja maldito se pregar outro evangelho. Em relação a essa visita de anjos, a gente já tem assim uma noção. E outra coisa, eu lembro que uma vez eu estava conversando com um aluno do discipulado sobre essas coisas, né? A família dele era testemunha de Jeová. E ele, quando eu falei sobre esse negócio de visita de anjo e li essa passagem, ele falava, então, o Jorge quer dizer que essa visita do anjo que esse povo teve é tudo invenção. E eu, não necessariamente. Não quer dizer que essas pessoas não receberam visita de nenhum ser. O que quer dizer é que, ainda que elas tivessem recebido, elas não deveriam rejeitar a revelação da palavra por isso. Porque, veja, eu não duvido de que a gente possa receber visita de seres sobrenaturais, anjos, e que esses anjos possam falar alguma coisa. A questão é porque eu não acredito que seja um anjo enviado por Deus, né? É um anjo enviado do diabo, né? Do Satanás. E tem uma passagem que é muito conhecida, né? Eu vou abrir para vocês também. Fica em 2 Coríntios, no capítulo 11. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, de quando Paulo diz que Satanás ele se veste até de anjo de luz. Todo mundo, eu acho que já deve ter ouvido falar. Fica em 2 Coríntios, no capítulo 11, dos versos 13 ao 14. A palavra fala, 2 Coríntios, capítulo 11, os versos 13 e 14. Fala, esses homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E não é de admirar,
Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, né? O próprio diabo, ele aparece como anjo de luz. Às vezes o pessoal acha que quando o diabo vai aparecer, ele vai aparecer aquele peixe nojento, preto, vermelho, com chifre, tridente e tal, rabo, parecendo uma lagarta gigante, né? Ah, não, irmão. O diabo vai aparecer para você como uma pessoa de pele macia, vestido de branco, com asinhas douradas e aquela auréola, e falando o que você quer ouvir. Esse é o diabo. Ele aparece com uma forma boa, né? Parecendo um enviado de Deus. Eu não duvido que essas pessoas tenham recebido visita de uma entidade sobrenatural. Duvido que essa entidade falasse em nome de Deus. Mas duvidar que elas receberam essa visita? Não. Podem ter recebido. Mas isso não faz com que o que esse anjo falou seja verdadeiro. Nós precisamos nos apegar não ao que os outros falam, mas o que a Bíblia nos ensina. Esse assim, é um ponto fundamental, principalmente para nós que somos evangélicos, que somos protestantes, né? Uma das grandes razões da reforma existir era não só a infalibilidade, mas era também a suficiência da palavra de Deus. Foi algo que todos os reformadores, seja Lutero, Calvino, ou Zwinglio, ou William Farel, ou então o Teodoro Beza, todos os reformadores eles batiam nessa tecla com força, com ênfase, que a palavra de Deus ela é infalível. E não só isso, mas ela é suficiente. Essa tecla da suficiência é muito importante. Eu lembro que na época da faculdade, eu me dei conta que eu tinha um bom amigo católico. E, pela graça de Deus, ele era uma pessoa que, apesar de ser católico e de crer no catolicismo, era uma pessoa assim, muito apegada à Bíblia, né? À palavra de Deus. E eu lembro que houve um momento em que eu me dei conta que eu não precisava convencer ele sobre idolatria de ídolos ou sobre o sacerdócio universal dos crentes, essas doutrinas erradas do catolicismo. Eu precisava convencer ele que a Bíblia, que a palavra de Deus era suficiente. Que ele não precisava de mais nada além da Bíblia. Não precisava das determinações da igreja, das bulas papais. Ele precisava do que a Bíblia dizia. E nós precisamos ter essa convicção também. E nós precisamos mostrar isso também. O que eu vou ler para vocês agora é muito importante. É muito importante. Vai estar na apresentação de slide, mas se você quiser anotar, quiser colocar, sei lá, um asterisco vermelho, e para você se lembrar que é algo importante, é bom. A gente precisa ver que a Bíblia ela é suficiente. E tem uma passagem que mostra isso bem claramente para a gente. Fica em 1 Coríntios. Se você estiver aí com Bíblia, me acompanhe. Né? 1 Coríntios, no capítulo 4. Lê comigo o verso 6. Só o versículo 6. 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 6. A palavra fala: Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por causa de vós, para que aprendais por nosso intermédio a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se enche de orgulho, em favor de um contra o outro. Nessa época, na igreja de Corinto, estava acontecendo isso. Tinha muita gente dizendo que o que a pessoa ensinava era tão importante quanto o que os profetas haviam dito. Na época não existia o Novo Testamento, não existiam assim, essas cartas não eram tão amplamente usadas como palavra de Deus. Elas eram lidas, elas eram aplicadas, mas não eram tão consideradas como palavra de Deus. De qualquer forma, esse pessoal que ensinava em Corinto dizia que o que eles ensinavam era tão importante quanto o que está lá no Antigo Testamento. E Paulo fala: eu apliquei essas coisas, tanto para mim quanto para Apolo, para que vocês aprendam com o nosso exemplo, para não ir além do que está escrito. Paulo estava dizendo, né, que ele não ia além do que estava escrito. Ele e Apolo, para dar o exemplo, ele não ia além do que estava escrito, para que ninguém se ache melhor do que o outro, para que ninguém fique se achando, como que nem eu falei, né, para que ninguém fique se achando o profeta das galáxias, né, o sacerdote o pancadão, o dono da verdade, para que ninguém fique se achando assim, esse bonitão da tapioca. Não vamos além do que está escrito. A Bíblia é essa fronteira. É ela que deve traçar os limites sobre o que nós consideramos como verdade e aquilo que não pode ser universalizado. Quando eu falo essas coisas,
Eu não quero dizer que a gente vai ficar se apegando a estritamente o que está escrito e tudo aquilo que não tiver na Bíblia a gente vai rejeitar, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um pessoal que está crescendo muito nos seminários hoje em dia, que são os neopuritanos, né? Como a gente está aqui numa reunião fechada, apesar de estar sendo gravado, né? Tem um cidadão que é muito reconhecido como ser neopuritano, é aquele tal Paulo Júnior, né? Ele prega, assim, coisas bem, bem inteligentes, né? Sabe? Às vezes é legal escutar ele, mas ele tem os exageros. Esse exagero que vem dessa ideia neopuritana. O neopuritano é aquele cidadão que diz que não pode ter bateria no louvor do culto, porque senão Deus não recebe. Esse é o tipo de coisa que o neopuritano prega. Não pode cantar esses hinos no culto público, não pode cantar esses hinos que a gente escuta por aí, Gabriela Rocha, esses hinos modernos. Não, tem que cantar os salmos. Só pode cantar os salmos no culto. Não pode cantar outra coisa. Hino da harpa, não pode cantar. Só os salmos. Esse é o tipo de neopuritano. E é o tipo de pessoa que acha que ela só pode fazer estritamente o que está na Bíblia. Eu não quero que a gente chegue desse exagero. Né? Existem coisas que a Bíblia não diz que são lícitas. Agora, quando a própria Bíblia traça uma fronteira, aí eu devo respeitar. Veja, o que eu quero dizer, quando a Bíblia diz que algo é absoluto, então não existe argumento. E quando a Bíblia não deixa algo absoluto, não dá a entender, eu não posso tornar essa coisa absoluta. É nesse sentido que eu quero que a gente compreenda bem. Quase todas as heresias vêm quando existe essa relação. A heresia geralmente vem quando as pessoas pegam algo que a Bíblia deixa como relativo e tornam absoluto. Como acontece, por exemplo, com a forma como se faz o culto. A forma como se faz o culto é algo relativo. Os instrumentos que vão tocar, o ritmo da música, são coisas relativas. Quando as pessoas pegam esse algo que é relativo e torna absoluto, se torna uma heresia. Como esse negócio de que Deus só recebe louvor se a gente cantar os salmos. Agora, quando a Bíblia torna algo absoluto, aí eu não posso relativizar. E muita heresia vem disso. Quando a Bíblia torna algo como absoluto e as pessoas relativizam. Um exemplo é a soberania de Deus. Tem um desses pastorzinhos cult moderninhos, né? Aquele cidadão, como é o nome dele, Vitor Azevedo. Ele fica falando um bocado de besteira por aí, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, resumindo. Né? Ele pega algo que a Bíblia torna absoluto e ele fala como se fosse relativo. E não deve ser assim. A gente deve se prender à Bíblia, mas deve se prender ao que a forma como ela fala também. Se ela fala algo como absoluto, então nós devemos abraçar como absoluto. Se ela não fala como absoluto, se ela abre algo como relativo, então nós devemos abrir como relativo. A gente tem que ter cuidado para não cair nesses erros. E todo tipo de seita tem isso. Inclusive, essas três características que eu falei. Que a gente deve saber contestar. É por isso que eu falo. Para que vocês entendam que essas três características, a Bíblia, ela rebate. Né? Rebate revelações individuais. Eu tive uma visão de um anjo. Aquilo que nós devemos nos prender é o que a Bíblia nos ensina. É o que a palavra fala. A gente não pode colocar ela numa posição secundária. Ela é que é o supremo guia da igreja, a nossa única regra de fé e prática. E a grande marca do cristianismo é a salvação pela graça. Né? Eu não vou precisar abrir muitos versículos, porque isso é algo que a Bíblia deixa bem claro. Que ela fala com todas as letras, que nós somos salvos pela graça através da fé. E isso é algo, é a grande marca do cristianismo. Se você for conversar com um muçulmano, com um judeu, se você for conversar com um católico, e você perguntar para essas pessoas por que você vai para o céu, por que você vai ser salvo, eles vão dizer, porque eu cumpro os mandamentos, porque eu faço isso e aquilo, porque eu vivo dessa forma. Eles vão falar N aspectos da sua própria conduta, como se eles merecessem.
Agora, quando você pergunta para um cristão por que você vai para o céu, ele não vai apontar nenhum mérito em si. Ele vai dizer, porque Jesus morreu no meu lugar. Eu vivi de forma completamente oposta a isso. Eu fui inimigo de Deus, mas pela graça eu sou salvo. Essa é a grande marca do cristianismo e é por isso que toda seita distorce a salvação pela graça. Uma coisa também que é comum e que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Não é assim uma característica assim tão essencial, mas é uma coisa que a gente observa, que nos líderes desses movimentos sempre há relatos assim de desvios morais, né? A gente vai ver isso melhor mais na frente. Eu vou falar um pouco agora sobre o histórico. São coisas assim que é importante que a gente saiba, mas saber exatamente o ano, o nome, são coisas assim mais secundárias, né? Não é tão importante que a gente se lembre, que a gente saiba disso. Esse negócio, os testemunhos de Jeová, os TJs, eles começaram com um cidadão chamado Charles Russell. Depende da sua pronúncia do inglês, né? Se você manja do inglês, então é Russell. O Charles Russell, ele começou nas igrejas mais tradicionais, igrejas históricas, presbiteriano, batista. Aí, com mais ou menos 17 anos, ele se revoltou, porque ele dizia que não conseguia acreditar na ideia de inferno, de que as pessoas vão sofrer eternamente, e se misturou com o pessoal adventista. Aí ficou com eles um tempo, mas por causa de algumas discordâncias sobre assim, a finalidade da igreja na Terra, enfim, por discordar de algumas coisas, ele saiu. Parece aquela coisa do cristianismo à la carte, né? Eu escolho o que eu gosto, né? Essa parte da Bíblia eu gosto, essa parte eu não gosto, então eu vou criar a minha igreja porque vai ter só o que eu gosto. Foi mais ou menos o que o Charles Russell fez. Em 1872, aí a gente já consegue se situar no tempo. Eu falo o ano, a gente não precisa saber decorado. O importante é você saber que tem mais de 100 anos, tem 150 anos. E surgiu nos Estados Unidos. Mais ou menos no final do século XIX. E é muito próximo, o surgimento dessa seita é muito próximo de outras, como os Mormons e os Adventistas. Essas seitas mais clássicas, todas surgiram mais ou menos no mesmo período, segunda metade do século XIX, e as três também nos Estados Unidos. Em 1872, o Charles Russell começou aquele movimento, né? Chamou lá uns alunos, começou a ensinar umas coisas, o que ele pensava. Foi reunindo alguns seguidores. Mas, assim, nada assim muito expressivo. Nessa época, era que eu ia falar sobre o desvio moral, né? Nesse comecinho do movimento, ele casou, aí chegou a ir para o tribunal, a ser acusado de maus tratos com a esposa, foi acusado de charlatanismo também, passou um tempinho preso, porque ele dizia que tinha um grão de trigo que produzia 5 vezes mais do que o normal, que era ungido, né? Nada muito diferente disso que a gente vê hoje em dia com esse pessoal da prosperidade, né? Aí, danado de novo. Aí ele falava essas coisas, preso um pouquinho de tempo por charlatanismo, aí depois que ele saiu da cadeia, né, do xadrez, aí ele, em 1884, um pouco mais de 10 anos depois, ele começou o movimento de forma mais organizada. Ele criou a Sociedade Torre de Vigia. E foi nesse tempo até mais ou menos no começo do próximo século. Ele começou nesse tempo, o movimento ele cresceu muito por causa de publicações, assim, revistas. Não é diferente, talvez vocês já devem ter visto, né? No ponto de ônibus, de vez em quando, tem uma espécie de banquinha com os testemunhos de Jeová lá, vendendo tipo umas revistinhas, né? Parecido com as revistinhas da escola bíblica. Foi com esse tipo de revistinha, panfletinho, que o movimento começou a se espalhar e ganhar adeptos. Ele editava a revistinha A Despertar, até hoje essa revistinha existe, e algumas outras com esse nome, né? Com nomes desse tipo. Aí, só que o negócio ainda era assim meio, não tinha assim uma expressão tão forte. Foi só depois que o Charles Russell morreu, em 1916, e que o Franklin Rutherford, o segundo presidente, assumiu, foi que ganhou assim mais uma organização mais bem estruturada. Eu estou falando esses nomes, mas você não precisa saber não. É só para você conseguir ter uma noção, só conseguir ter uma ideia.
Em 1916, aí o Rutherford percebeu que essa história de publicar literaturas, essas revistinhas, era um carro forte, investiu pesado nisso. Aí essa sociedade Torre de Vigia começou a crescer mais e foi para a Inglaterra, para a Austrália, começou a se espalhar muito. E foi na época desse Rutherford que eles mudaram de nome, desse Sociedade Torre de Vigia, e passaram para Testemunhos de Jeová. Por causa de uma passagem de Isaías, no capítulo 43, no verso 10. Eu vou ler para vocês, só para a gente poder saber, né, que essa história de nome, Testemunhos de Jeová, tem assim, um fundamento na Bíblia, né? Não é uma coisa assim inventada. Isaías, capítulo 43, verso 10, fala: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o sabais, criais em mim e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, nenhum Deus se formou e nenhum haverá depois de mim. Esse é todo o versículo 10, mas o que eles pegam é só esse comecinho. Ele fala, assim, nessa passagem de Isaías, ele fala sobre o povo hebreu e logo depois ele fala sobre o Messias. Só que, como quase tudo que eles defendem, eles tiraram do contexto e pegaram só o que eles gostaram, só o que eles queriam. Por causa desse versículo, eles começaram a se chamar Testemunhos de Jeová, na época desse Rutherford. Esse Rutherford ele foi o presidente da comunidade, né, dessa igreja, entre aspas, dessa sociedade, até 1942. E quando sucedeu por um Nathan Knorr, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E esse cara é importante porque foi quando esse Knorr era o líder que surgiu a TNM, a Tradução do Novo Mundo, que é a tradução deles, da Bíblia, né? Ela, na década de 50, foi publicada algumas partes. Em 61 foi publicada toda a Bíblia dessa tradução em inglês e em 67 em português aqui no Brasil. 1967. E é importante que a gente entenda o que é isso. Os TJs, eles têm uma tradução deles, né, da Bíblia. Essa tradução do Novo Mundo. E eles justificam muitas coisas que eles ensinam por causa dessa tradução. Aí, como era de se esperar, eles dizem que essa tradução é a certa e que todas as outras foram deturpadas de alguma forma. E é importante que você tenha assim, uma noção sobre isso, sobre tradução da Bíblia, para que você possa se defender e justificar, porque nós acreditamos nessas traduções que nós usamos, na Almeida, na NVI, na King James, e porque a gente possa questionar a credibilidade dessa TNM, a tradução do Novo Mundo. Para ajudar a gente, tem um fato que é interessante. Na década de 60, em 62, um cidadão chamado William Shatner, ele era um funcionário da sede dos Testemunhos de Jeová em Nova York. E aí, quando foi em 62, é um testemunho legal, ele se converteu, abandonou os Testemunhos de Jeová, e aí botou boca no trombone. Né? Disse que essa tradução TNM era feita por pessoas que não tinham assim, a menor assim, credibilidade. Supostamente, essa tradução teria sido feita por pessoas que não têm nenhum conhecimento de manuscritologia, de grego, de hebraico, para fazer essa tradução. Tanto é que, se a gente pegar, por exemplo, se eu pegar a minha 21, eu abrir nas primeiras páginas, eu vou ver lá o nome dos editores, e se eu for lendo os nomes, vai chegar a hora que eu vou ler o nome da equipe de tradutores. Eu leio aqui, o Luiz Saião Neto foi o responsável pela tradução, e tais pessoas ajudaram na tradução. Quem traduziu o Antigo Testamento foram especialistas em Antigo Testamento. O Novo Testamento foi traduzido em especialistas em grego. E assim em diante. Existe uma credibilidade. Porque não foi só uma pessoa que fez essa tradução, foi um conjunto de pessoas. E pessoas de diferentes denominações, de diferentes correntes teológicas. Tem dispensacionalista, tem amilenista, tem calvinista, tem arminiano, tem aliancista, tem dispensacionalista. Enfim, existem pessoas de correntes teológicas diferentes. Por isso que eu sei que essa tradução não está puxando pano para nenhuma visão específica. Ela está procurando fazer uma tradução melhor, levando em conta o contexto. Enfim. Isso dá credibilidade. A tradução TNM não tem credibilidade, porque se você pegar uma TNM, e eu lembro que uma vez um novo convertido, ele trouxe e me mostrou. Aí eu, curiosidade, pedi emprestado para ele por um dia. Aí fiquei folheando, olhando. E
eu via. Na capa tem o nome das pessoas, dos principais líderes, dos TJs no país. Tem o nome de uma ruma de gente, mas não tem o nome de ninguém responsável pela tradução. E aí, a explicação para isso, o William Shatner ele disse na década de 60, quando ele começou a pôr a boca no trombone. Ele disse que realmente eram pessoas que não tinham base, assim, base acadêmica para isso. Ora, é aquela lógica. Se o meu carro quebra, eu não vou levar ele para o médico, eu vou levar para o mecânico. Né? Se eu estou doente, eu não vou para um marceneiro, eu vou para o médico. Né? Então, quem é que tem que fazer uma tradução da Bíblia? É uma pessoa que tenha estudado hebraico e tenha estudado grego, uma pessoa que tenha conhecimento sobre linguística, sobre manuscritologia. Se a pessoa não tem nenhum tipo de formação sobre o assunto, como é que ela pode fazer uma boa tradução? Não pode, né? Não tem credibilidade. É importante que, assim, antes da gente continuar, que a gente tenha assim, uma boa visão sobre isso, sobre manuscritologia. Por que eu dou credibilidade ao que eu leio? Eu lembro que na época da faculdade eu tive que responder muito isso, né? O pessoal chegava para mim dizendo: Ah, Jorge, como é que pode? Você é um cara tão inteligente, sabe, tão sabido, é uma pessoa assim instruída, intelectual. Como é que você consegue acreditar nesse livro arcaico, a Bíblia, que foi adulterado tantas vezes? Quando o pessoal falava isso, livro adulterado, chega e me dava assim uma pontada no coração. Porque eu sabia que era uma pessoa que estava falando e não tinha estudado nada para isso, né? Leu qualquer besteira num blogzinho sem a menor credibilidade, ou então assistir um vídeo no YouTube, e aí pronto, virou um especialista no assunto. E é claro que não deve ser assim. Aí quando Deus me dava graça e paciência para conversar com esse pessoal que se achava sabichão, aí eu explicava para eles, olha, eu lembro que eu dava um exemplo. Todo mundo, eu acho que todo mundo aqui no grupo deve ter ouvido falar do filósofo grego Platão, né? Muito conhecido ele. E deve ter ouvido falar da principal obra dele, que é o livro A República de Platão. O livro foi escrito mais ou menos uns 200 anos antes de Cristo. E hoje existem um pouco mais de 30 manuscritos autóctones. É uma palavra meio estranha, que quer dizer, é o manuscrito assim, que se acredita ser cópia do original. O importante é a gente se lembrar disso. Hoje, do livro A República de Platão, existem mais ou menos, um pouco mais de 30 manuscritos que se acreditam ser cópia do original. Eu acho que, assim, eu perguntava para ele, você sabe quantos manuscritos existem hoje que se acredita ser cópia do original do Evangelho de Lucas? Mais de 300 só do livro de Lucas. Eu não estou falando de todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento são milhares de manuscritos. É algo assim que nos dá muita credibilidade para isso. O pessoal acha que esses manuscritos que deram origem ao Novo Testamento é um negócio que está trancado a 7 chaves, que ninguém vê, que ninguém sabe, mas é claro que não. A maioria desses manuscritos está em posse ou do Museu da Bíblia, que fica nos Estados Unidos, eu acho que é no estado da Virgínia, ou então na Biblioteca do Vaticano. Lá na Biblioteca do Vaticano tem tipo assim, um setor para restauração de documentos e lá eles guardam manuscritos do Novo Testamento. O original está lá, para quem quiser ler, para quem quiser olhar, para quem quiser fazer teste. Pessoal, existe tese de doutorado sobre a credibilidade desses manuscritos. Coisa acadêmica, não é assim uma viagem que alguém teve. Não foi um chute que alguém deu. É algo assim confiável. A gente não pode se deixar levar por alguém que fica dizendo a Bíblia foi adulterada, né? Isso aí é besteira de esquerdista que fuma maconha o dia todo e fica postando vídeo no YouTube. É só isso, não é coisa de gente que estuda. Eu lembro de outro exemplo, antes da gente continuar. Outro exemplo que é importante. Eu vou mexer um pouco no celular aqui, porque eu estou vendo que ele está descarregando. Só um instante. A câmera vai tremer um pouco, mas já volta ao normal. Pronto. Sim. Eu estava falando sobre credibilidade dos manuscritos e eu estava falando de outro exemplo que é interessante, que eu contava pro pessoal na época da faculdade, quando alguém vinha me perguntar sobre esse negócio de credibilidade da Bíblia. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar os manuscritos do Mar Morto. Eles foram descobertos na costa do Egito em 1948.
eles foram preservados, aparentemente, pelo um pessoal que vivia que nem o João Batista. Esqueci agora o nome daquele povo. Eles acreditavam que deveriam assim, se isolar das pessoas e deveriam viver uma vida assim, muito humilde, muito parecidos com o João Batista. Foi por isso que demorou tanto tempo para se encontrar, porque a caverna, na costa do Egito, fica no meio do nada, não tem nada perto, nada assim de importante. Eles estavam preservados, os manuscritos, dentro de potes de barro. E nesses manuscritos do Mar Morto, enfim, se encontrou algo muito raro, que era uma cópia integral do livro do profeta Isaías. Na época, o profeta Isaías, os manuscritos do profeta Isaías eram muito difíceis de se encontrar inteiros. Eles eram guardados em rolos, né? Aí a gente consegue imaginar, se você enrola algo e você guarda, se, por exemplo, esse trecho é danificado, você não perde só um capítulo, você perde vários trechos de todos os capítulos. Era muito difícil encontrar uma cópia integral do livro do profeta Isaías. E eles encontraram lá. E eles compararam com outra cópia integral do livro do profeta Isaías, que foi descoberta em Leningrado, no século XIX. Aí, quando se faz a datação carbono 14, eles viram que o manuscrito Mar Morto foi escrito mais ou menos na época de Jesus, mais ou menos no ano 15, depois de Cristo. E quando pegavam o manuscrito de Leningrado, descoberto lá na Rússia, no século XIX, calcularam que ele foi escrito mais ou menos na metade da Idade Média, mais ou menos no ano 1000, depois de Cristo. Só para a gente conseguir visualizar. O manuscrito do Mar Morto foi escrito na época de Jesus, no ano 15. O manuscrito de Leningrado, outra cópia integral do livro do profeta Isaías, foi escrito na metade da Idade Média, no ano 1000. Qual a diferença de tempo entre os dois? Mais ou menos 1000 anos. Né? Vocês sabem qual foi a diferença que encontraram entre esses dois? Duas palavras. 1000 anos de diferença. E a única variação entre os dois manuscritos foram duas palavras que, na verdade, não mudavam nenhum contexto do que foi escrito. Eu estou falando essas coisas para que a gente saiba, para que a gente tenha a certeza que o que a gente tem aqui na mão é a santa palavra de Deus, é verdade, mas também é provavelmente o documento histórico mais seguro que existe. Essas coisas, eu estou dizendo, não porque eu assisti um vídeo no YouTube, né? Mas, um tempo atrás, eu li um capítulo de um livro do Josh McDowell. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Depois, o nome dele aparece na apresentação de slide. E ele escreveu um livro, Mais que um Carpinteiro, que ele fala sobre as evidências históricas da ressurreição de Jesus e também fala sobre a credibilidade dos manuscritos, como sendo uma evidência da ressurreição de Jesus. Aí eu li o capítulo que ele fala, uma parte do capítulo que ele fala sobre a credibilidade dos. A gente tem segurança. É por isso que quando um testemunho de Jeová vier dizer, não, a Bíblia, todas as outras traduções foram adulteradas, né? A gente deve ter respaldo, deve ter conhecimento para mostrar para ele, mas não é bem assim. Onde foi que você leu isso? Vamos aqui pensar, vamos aqui estudar um pouco, vamos se ater aos fatos. Não é algo que a gente vai falar para converter a pessoa, mas é algo que vai fazer aquele cidadão ter o orgulho quebrado. Vai ser uma porta aberta para ele poder ouvir sobre Jesus sem assim, preconceito, sem uma visão já previamente distorcida. Né? Bom, basicamente o histórico que a gente precisava saber é basicamente esse. Agora vamos que é bom, né? Sobre a visão doutrinária. Não vou demorar muito, não. O que eles pregam? Os testemunhos de Jeová, eles ensinam muitas coisas erradas, tem muita coisa errada. Mas eu puxei assim, os principais, porque é isso que caracteriza eles como seita. Algo. Eu lembro que uma vez eu estava explicando para um novo convertido, né? Ele falava de outras igrejas que creem coisas diferentes. Ele me disse que um amigo dele, um amigo desse novo convertido, chamou ele para ir para uma igreja
batista, que era cessacionista, que era aquele espírito de geladeira, sabe? Aquela coisa assim, fria, né? Não precisa nem de ar-condicionado. Aquela coisa que o irmão fala assim, glória a Deus, e aí já tem um diácono para fazer psiu, esse tipo de igreja, né? Aí ele ficou escandalizado, né? Dizendo, mas como é que pode? Como é que o pessoal pode fazer um culto desse jeito? Não existe alegria. Parecia um velório, não sei o quê. E ele falava como se eles fosse uma heresia, fosse uma seita. E eu expliquei, não é assim. Existem diferenças. Só que essas diferenças, elas são secundárias, elas são periféricas. Eu só posso dizer que é uma seita, que aquele ensino é uma heresia, se aquilo fere o núcleo da doutrina cristã, o que é principal, o que é indispensável. E o núcleo da doutrina cristã é tudo aquilo que tem a ver com salvação. Se aquilo influencia a salvação, então é uma heresia. E aquele ensino, aquela doutrina se torna uma seita. Por exemplo, se tal igreja não acredita nos dons do Espírito, é geladeira mesmo, freezer, sabe? Polo Norte. É uma heresia? É uma seita? Não é, porque é algo secundário. Se a pessoa não crê nos dons, vai para o céu do mesmo jeito. Ah, gosto de batizar criança, recém-nascido. Quanto mais novo, melhor. Quanto mais recém-nascido, melhor. Se eu pudesse, o pastor estava lá no hospital, assim que a criança sai da mãe, já ia para a água batismal. É uma heresia? É uma seita? Não é, porque batizado recém-nascido, batizado já adulto, não vai influenciar a minha salvação. Eu vou para o céu do mesmo jeito, é algo secundário, é algo periférico. Agora, quando os testemunhos de Jeová ensinam, por exemplo, que Jesus não é Deus, aí sim isso se torna uma coisa grave. Eu vou falar sobre isso. Né? Primeiro, os testemunhos de Jeová, assim, o ponto fundamental é que eles não acreditam na doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade que diz que o Deus ele existe em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E eu sei que isso é muito confuso. É muito confuso. Até hoje eu vou ler, eu vou explicar e eu me embanando um pouquinho, né? É muito confuso. Mas eu vou tentar, assim, explicar rapidamente para que a gente consiga entender um pouco. Assim, para entender por que eles estão errados, a gente deve entender como é o certo, né? A doutrina da Trindade diz que Deus ele existe em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E primeiro, é importante saber que não são só 3 formas de Deus, são 3 pessoas. Eu escutei um exemplo, que não é um exemplo perfeito, mas para a gente conseguir dar assim, um pontapé, é bom. Uma vez eu escutei o exemplo, dizendo que a doutrina da Trindade dizia que Deus é como se fosse a água. Da mesma forma que a água tem 3 estados físicos, né? O sólido, o líquido, o gasoso. Da mesma forma existe Pai, Filho e Espírito Santo. A água pode até mudar a maneira como ela se apresenta para mim, sólido, líquido, gasoso, mas não deixa de ser água, né? Continua sendo H2O, um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Da mesma forma, Deus pode até mudar a maneira como ele se apresenta para mim, mas não deixa de ser Deus, porque tem exatamente a mesma essência. Mas esse exemplo não é um exemplo perfeito, porque ele fala como se Pai, Filho e Espírito Santo fossem formas de Deus se apresentar. E não são formas de Deus. São 3 pessoas. De uma tal forma que o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, e assim em diante. Eu sei que isso é muito confuso. E geralmente fica confuso porque a gente se acostumou a entender que o ser e a pessoa são sinônimos. Quem gosta um pouco de filosofia deve estar acompanhando melhor. O ser é aquilo que existe, né? Vamos dizer assim, tipo, eu sou o ser humano, uma pessoa, um Homo sapiens. Ele é um ser. E pessoa é diferente. Eu sei que isso é confuso. Ó, quem aqui gosta de psicologia vai conseguir entender um pouco melhor o que eu vou falar agora. O que eu tenho que me faz ser uma pessoa? Eu sou uma pessoa porque eu tenho personalidade. O que eu tenho que me faz ter personalidade? Eu tenho personalidade porque eu tenho razão, emoção
e vontade. A vontade é uma espécie de soma da minha razão e da minha emoção. Eu tenho razão, emoção e vontade. Isso me faz ser uma pessoa. Isso me dá personalidade. Eu tenho personalidade porque eu tenho razão, emoção e vontade, por isso eu sou uma pessoa. E é isso. Pai, Filho e Espírito Santo têm razão, emoção e vontades individuais. Eu lembro que uma vez eu estava explicando isso no discipulado e teve um irmão que me perguntou assim, aflito, né? Mas, irmão Jorge, como é que pode? Quer dizer que Deus Pai tem a vontade dele, Deus Filho tem a dele, Deus Espírito tem a dele. Ele falava como se as vontades pudessem entrar em choque, né? Entrar em conflito, mas não podem. Por quê? Porque eles têm exatamente a mesma essência. Exatamente da mesma forma que Deus Pai ama, Deus Filho ama. Exatamente da mesma forma que Deus Espírito tem misericórdia, Deus Filho tem misericórdia. É exatamente da mesma forma que Deus Pai é justo, Deus Espírito é justo, e assim em diante. Eles têm a mesma essência. Ó, tente imaginar que isso é como se fosse a linha do trem. A linha do trem são duas barras de ferro paralelas que seguem sempre, na mesma direção. Nunca vão entrar em choque, nunca vão entrar em conflito, porque quando uma faz a curva, a outra também faz. É parecido. Imagine a vontade, a razão, a emoção de Pai, Filho e Espírito Santo como três linhas paralelas, que seguem sempre na mesma direção. E nunca vão se chocar, nunca vão entrar em conflito, porque quando uma faz a curva, a outra também faz. É mais ou menos nessa lógica. Ó, como a gente consegue perceber isso? Uma coisa que os testemunhos de Jeová falam é que a doutrina da Trindade não pode ser verdadeira, porque a palavra Trindade não está na Bíblia. Isso é verdade, a palavra de Trindade não está na Bíblia. Ela foi citada pela primeira vez por Tertuliano, sei lá, eu acho que lá no ano 300, 400, por aí. Mas só porque não está na Bíblia não quer dizer que não seja verdade. É a mesma lógica por exemplo, Newton e a lei da gravidade, né? Ele não criou a lei da gravidade, ele elucidou. A lei já existe, está aqui funcionando. A gente está aqui no chão, porque a lei está funcionando. É a mesma lógica. Tertuliano, ele elucidou, mas a doutrina da Trindade está na Bíblia. A forma como as pessoas da Trindade se relacionam está na Bíblia. Um exemplo mais fácil de ver. Quando Jesus ora no Getsemane, ele diz, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas como é que pode? Como é que ele pode dizer, seja feita a tua vontade, não a minha? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Como é que ele pode dizer? Como é que Deus ora a Deus, dizendo que seja feita a vontade de Deus e não a de Deus? É uma coisa aparentemente maluca, né? Sem sentido. Mas quando a gente leva em consideração a doutrina da Trindade, se torna verdade. Porque Deus Pai tem a sua vontade individual e Deus Filho tem a sua vontade individual. Que, veja, não é a mesma vontade, mas coincide, como se fosse além do trem, uma do lado da outra. Só que nesse caso que eu citei, no jardim do Getsemane, essa linha de Jesus, ela sofreu assim uma tremidinha, porque ele foi influenciado pela sua natureza humana. Mas hoje, não existe, Jesus não é mais influenciado pela sua natureza carnal. Ele continua com a natureza humana, mas sem a natureza carnal. Ele não é mais influenciado por esse medo da morte, medo de ser separado de Deus. É por isso que hoje eu posso dizer que é uma linha perfeita, mas naquele momento teve essa variaçãozinha. Esse medo de ser separado de Deus. Faz com que a gente consiga entender um pouco melhor como a Trindade existe na Bíblia. A gente vai ver assim, um pouquinho mais na frente. Agora, antes da gente continuar, eu sei que esse é um estudo assim, com um grupo seleto, né? Esse pessoal da juventude, muito bem instruído pelo Anderson, né? Pelo Gabriel, os meninos, o mestre Douglas, o pessoal que sabe muito a Bíblia, o Hugo está aqui, é uma honra falar do estudo com o mestre Hugo. É por isso que eu vou falar um negócio que meio, assim, não faz parte tanto do nosso cotidiano de leitura da Bíblia. Você deve se lembrar que o Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico. E a gente consegue ver no original em hebraico uma evidência da Trindade, talvez a mais uma evidência talvez a mais clara. Quando Deus une Adão e Eva em casamento, todo mundo deve lembrar que tem uma hora que ele fala, e os dois serão uma só carne. Ele usa, no original em hebraico, quando ele vai falar uma só, ele usa a palavra echad, que significa unidade composta.
É como se fosse um coletivo, tipo alcateia, molho de chave. Essa é veja, uma alcateia é uma unidade, uma alcateia, mas é uma unidade composta, feita de vários elementos. Isso é Echad, unidade composta. Os dois serão uma só carne, porque é o homem e mulher sendo uma unidade composta. Então, mas essa não é a única palavra para falar único. Lá em Gênesis, mais na frente, no capítulo 22, quando Deus pede que Abraão vá sacrificar o próprio filho, tem uma hora que ele diz, vai lá e leve e sacrifique seu filho, seu único filho. Quando Deus fala o único filho de Abraão, ele usa, no original em hebraico, usa a palavra Yashid. Veja, a primeira palavra que eu falei, unidade composta, é Shad. Yashid é unidade singular. Único filho, só tem um. Não tem como dividir Isaac, não vai dividir Isaac comigo. Não tem, ele é uma só unidade, é uma unidade singular. Eshad é a unidade composta. Yashid é a unidade singular. Em Deuteronômio, no capítulo 6, quando Moisés vai dizer, ouve, ó Israel, o teu Senhor é o único Senhor. Nesse capítulo 6 de Deuteronômio, a palavra que Moisés usa, adivinha, é Eshad. Unidade composta. Deus é um só, mas é uma unidade composta por Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente vê isso várias vezes na Bíblia, né? Até mesmo passagens que não variam na tradução do Novo Mundo, né? O batismo, na tradução do Novo Mundo tem dizendo lá, né, que o batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica. No final de 2 Coríntios 13, Paulo fala, né, que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo, as três pessoas na Trindade na mesma posição. A mesma coisa no batismo, Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas da Trindade na mesma posição. É até uma coisa interessante sobre o batismo, que no original em hebraico dá para ver mais claramente. Quando ele fala que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse nome traz uma ligação com todos. O que eu quero dizer. No português, a gente não vê tão claramente. Mas quando a gente olha para o hebraico, para o grego, a gente vê que Pai, Filho e Espírito Santo têm o mesmo nome. Quando ele diz que somos batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ele quer dizer que Pai, Filho e Espírito Santo têm um único nome. O mesmo nome. Um único nome. Não, no português não fica tão claro, mas quando a gente lê o original em grego, fica mais fácil. Essas são, assim, algumas evidências de que a doutrina da Trindade, ela existe, por mais que a palavra não esteja na Bíblia, mas existe. Pela forma como Deus se relaciona com as pessoas, da forma como Deus se relaciona com as outras pessoas da Trindade, a forma como Jesus fala do Espírito, a forma como as profecias são faladas no Antigo Testamento. Tem uma passagem que é muito interessante. Eu vou pedir para a gente abrir e ler. Fica no Evangelho de João, no capítulo 14, sobre o Espírito Santo. Muita coisa no Evangelho de João, muita coisa do livro de Atos mostra bem como a doutrina da Trindade, ela é uma realidade. Em João, no capítulo 14, o verso 16 e o 17, a palavra fala: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha como Jesus fala: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ele diz outro. Quando ele diz outro, ele está se equiparando ao Espírito, ao Consolador. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu estou aqui agora consolando vocês, ensinando, curando, tal, fazendo os milagres. Eu estou aqui sendo o consolador de vocês, mas não se preocupe, porque quando eu for, eu vou mandar outro igual a mim, outro Consolador. Jesus, ele se equipara com o Espírito Santo, mostrando que se Jesus é Deus, o Espírito também é Deus. A doutrina da Trindade, ela existe. Agora,
uma coisa que uma vez um aluno me perguntou. Por que a Bíblia, os profetas, Deus, através dos profetas, não deixa isso mais claro? Principalmente no Antigo Testamento. Por quê? Porque quando Deus se revelou ao povo hebreu no Antigo Testamento, ele se revelou num contexto politeísta. Tem um autor que fala sobre isso, não lembro o nome do cara, mas eu lembro que eu li essa ideia num livro, que não lembro agora o nome do autor, que ele dizia isso, que por causa do povo hebreu estar inserido num contexto politeísta, Deus não se revelou como uma trindade muito claramente, porque se ele fizesse isso, o povo ia entender bem facinho que, na verdade, eles serviam a 3 deuses. E aí o negócio ia ficar rasgado, né? Mesmo com essa prevenção, o povo se entregou facilmente à idolatria. Imagina se Deus tivesse dito, olha, eu sou Deus, o Espírito é Deus e tenho Deus Filho. Aí pronto, né? O negócio estava armado para o pessoal crer e praticar a idolatria, né? Politeísmo. E aí, para prevenir, é que Deus ele não se revela tão claramente como trindade no Antigo Testamento. No Novo tem mais algumas evidências, só que também não é uma coisa assim tão explícita, né? É algo que nós aprendemos. Ó, assim, antes da gente seguir, eu lembro, dessa vez eu lembro o nome do autor, né? Eu tenho uma teologia sistemática, e nessa teologia sistemática eu li uma citação de um livro de um cidadão chamado Charles Hodge. Ele foi um teólogo importante há uns 100 anos atrás. E Charles Hodge, ele diz que a Trindade realmente é um mistério, mas é um mistério que explica vários outros mistérios da Bíblia. Existem muitas passagens que só fazem sentido quando a gente leva em consideração a doutrina da Trindade. Agora, sobre... Eles não acreditam na doutrina da Trindade e, por essa razão também, eles não acreditam que Jesus seja Deus. Esse é o principal, assim, é o principal ponto fraco, né? O principal erro. Não acreditar que Jesus é Deus. Por quê? Primeiro, é importante que você saiba que a Bíblia deixa isso muito claro. Ó, eu vou ler para você, para a gente não esticar muito, eu vou ler um único versículo. Ó, em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, no capítulo 5, verso 20. Bem no finalzinho de 1 João. Bem no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 5, no verso 20. A palavra fala: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu o entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui, irmão, não tem como ter assim não tem como ter uma interpretação, não tem como relativizar. Ele fala aqui com todas as letras, está escrito bem direitinho, não tem outro jeito, não tem outra forma. Ele diz aqui bem claro: e estamos nele, no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Jesus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A Bíblia deixa muito claro que Jesus é Deus. Agora, por que eles não acreditarem nisso? A tradução do Novo Mundo distorcer várias passagens para sustentar essa não divindade de Jesus é algo tão sério. Eles falam de Jesus como sendo uma espécie de ser superior, uma espécie de anjo especial. Não é Deus, mas é diferente do restante da criação. Por quê? Isso é tão grave, tão sério? Porque a nossa salvação depende disso. Ó, eu lembro, durante a minha caminhada, eu tive várias dúvidas. Teve muita coisa que me deixou assim muito encucado, né? Ficava perturbado do juízo mesmo, né? Por algumas coisas. E eu lembro que bem no comecinho da minha caminhada, uma coisa que me deixou perturbado do juízo era pensar: mas como é que pode? Como é que a morte de um homem, não é uma dezena, uma centena, como é que a morte de um homem do outro lado do mundo, há 2.000 anos atrás, tem o poder para me salvar agora? Não é nem isso. Como é que a morte de um homem do outro lado do mundo, há 2.000 anos atrás, tem o poder para salvar toda a humanidade, né? Todas as pessoas de todos os tempos, todos os lugares, todas as épocas. Por quê? Porque a morte de Jesus foi infinitamente digna. Jesus, ele foi tão santo, mas tão justo, mas tão bom, que a morte dele
tem um valor tão grande que tem o poder para salvar toda a humanidade. Se eu pegasse uma balança, aquela balança antiga, como é que o pessoal chama? Balança de Libra, né? Que tinha os dois pratos. Se eu colocasse de um lado todos os pecados que a humanidade já cometeu e ainda vai cometer, e do outro lado, se eu colocasse Jesus e a sua morte, Jesus ia pesar mais. Ele vale mais. Mais do que todos esses pecados. Jesus, ele viveu uma vida tão santa, mas tão justa, mas tão boa. Ele foi tão perfeito que a sua morte tem um valor tão grande que tem o poder para salvar toda a humanidade, todas as pessoas que já nasceram e todas as pessoas que ainda vão nascer. Existe esse poder infinito. E por quê? Porque a morte de Jesus teve esse valor tão grande. Porque ele viveu uma vida perfeitamente justa, santa. E como Jesus viveu uma vida tão santa, tão justa, a ponto da morte valer tanto assim? Porque ele viveu essa vida tão perfeita? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Veja, quando eu digo que Jesus não é Deus, então eu estou dizendo que ele não viveu essa vida completamente perfeita, essa vida completamente santa. É impossível, a não ser para o próprio Deus, oferecer esse sacrifício de valor infinito. É por isso que quando eu digo que Jesus não é Deus, eu estou desconstruindo a salvação. É por isso que eu posso dizer com toda a segurança do mundo que os testemunhos de Jeová são aceitas, que o que eles pregam é heresia, sabe? O testemunho de Jeová, ele pode ser um cara legal, sabe? Pode ser um cara de gente fina, ele pode ser uma pessoa ética, honesta, sabe? Ele pode ser um exemplo para a sociedade, mas não é crente. Ele pode ser uma pessoa legal, sabe? Pode ser uma pessoa honesta, justa, mas não é, meu irmão. Ele pode ser um bom amigo, mas não é crente. Não pode ser. Porque ele crê em algo em que a salvação em Jesus não se sustenta. É um pouco duro de se ouvir, de se falar, mas é a verdade. É a verdade. É por isso que é tão urgente, que eu leve o evangelho a um testemunho de Jeová, um adventista, um mormon, tanto quanto é urgente que eu leve para um descrente mergulhado em pecado. Às vezes a gente acha que uma pessoa não precisa tanto do evangelho só porque ela vive uma vida aparentemente boa, porque é uma pessoa ética, mas não. Precisa do evangelho, tanto quanto qualquer outro descrente. É muito importante saber que Jesus é Deus, ao contrário do que eles ensinam, né? Eles não acreditam que o Espírito Santo é Deus também. Eles acreditam que é uma espécie de força ativa, tipo a força de Star Wars, né? Quem gosta de Star Wars vai se lembrar da força, né? O Espírito Santo é parecido com esse negócio para eles. E é claro que não é assim. A gente não vai abrir agora, mas em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ele diz que o Espírito distribui os dons da maneira que ele quer. Da maneira que ele quer. Porque o Espírito, ele tem uma vontade, porque ele é uma pessoa. Em Efésios fala que o Espírito se entristece. Uma força não se entristece, uma pessoa se entristece, uma força não se entristece. São evidências que mostram que o Espírito não é uma força, um poder. O Espírito é uma pessoa da Trindade. Agora, algumas coisas assim, que muita gente sabe que eles creem, que se torna meio que polêmica, né? Os testemunhos de Jeová acreditam na mortalidade da alma. Vejam, atenção, não é imortalidade, eles creem na mortalidade da alma, né? Que a alma, ela é completamente ligada ao corpo de uma tal forma que quando o corpo morre, a alma também morre, né? E é claro que a Bíblia não nos ensina isso, né? Várias vezes Jesus fala que a alma da pessoa vai sofrer tormentos, que vai existir sofrimento no inferno. Na verdade, a pessoa que mais pregou sobre o inferno é Jesus, né? Eu lembro a gente não vai abrir agora, por questão do tempo, mas em Mateus, no capítulo 10, no verso 28, Jesus fala: não tenha medo daquele que pode ferir a sua carne somente, tenha medo daquele que tem o poder para lançar tanto a sua carne como a sua alma no inferno. Aí Jesus, ele faz a divisão clara, tanto a alma quanto o corpo. Não é só o corpo e a alma. Existe alguém que pode ferir só o corpo, existe alguém que pode ferir o corpo e a alma. Existe essa divisão. Outra coisa que eles falam, né, que é conhecida, é a questão da transfusão do sangue. Eles acreditam que
não, um TJ, um testemunha de Jeová, não pode doar nem receber sangue em transfusão, porque a lei do Antigo Testamento proibia a pessoa de se alimentar de sangue, né? E eles também justificam com uma passagem no Novo Testamento, acho que é em Atos, aliás, eu acho não, é em Atos, é no capítulo 11, se eu não me engano, em que eles vão decidir, o Concílio de Jerusalém, onde eles vão decidir quais mandamentos devem ser cumpridos pela igreja do Antigo Testamento, e ele fala lá uma lista, né? Deixa eu abrir aqui para a gente ler. É em Atos, é no capítulo 11, se eu não me engano, é lá no verso 15. Atos, capítulo 11. Não, é Atos, capítulo 15, perdão. É Atos, capítulo 15, o parecer da Assembleia de Jerusalém, lá no verso 29. Ele diz que vamos começar a ler do verso 28 para ficar mais claro, né? Atos, capítulo 15, verso 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias, que vos abstenhais de carne de animais sacrificados a ídolos, de sangue, de carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Fareis bem se vos guardardes essas coisas, fazemos votos que esteja tudo bem entre vós. O mais importante é o comecinho, né? Ele disse que nós devemos nos abster de sangue. E os testemunhos de Jeová usam essa passagem e outras do Antigo Testamento para dizer que não pode receber sangue nem doar sangue. Agora, esse tipo de mandamento fala sobre a lei do Antigo Testamento. E a gente deve ter uma boa compreensão sobre isso também. Saber, não que a lei do Antigo Testamento não serve mais ou não presta mais, que ela não é mais válida. Ela é válida. O próprio Jesus fala, ele não veio para anular a lei, ele veio para cumprir. Essa é a questão. Eu vou dar um exemplo para a gente conseguir entender bem essa questão da relação entre lei e nós, os cristãos. Por exemplo, os sacrifícios. No livro de Hebreus, fala que nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais. Sacrificar lá ovelha, boi, para Deus. Por quê? Em Hebreus ele fala claramente, porque Jesus foi o sacrifício definitivo. Foi um sacrifício feito de uma vez por todas. Por quê? Porque Jesus, ele cumpriu esse sacrifício de uma forma tão perfeita, de uma forma tão completa, que foi um cumprimento definitivo. O sacerdote precisava sacrificar repetidamente, porque o sacrifício não era bom o bastante. Por isso que ele tinha que ficar repetindo, porque o sacrifício não era muito bom. Mas Jesus ofereceu um sacrifício perfeito, definitivo, de uma vez por todas. Isso se aplica a todo o restante do Antigo Testamento. Por exemplo, por quê? Porque eu não preciso guardar o sábado? Não da forma como está aí no Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus, ele guardou o sábado de uma forma tão perfeita, de uma forma tão completa, que foi definitivo. E isso é atribuído a mim. A gente precisa entender, para compreender esse negócio, tem que entender um pouco sobre justificação. Eu sei que muita gente já ouviu falar, e muita gente pode achar que justificação é só ter os pecados perdoados, mas não é só isso. Justificação não é só algo que Deus tira de você, justificação é algo que Deus te dá também. Em Romanos, no capítulo 4, Paulo fala que a justiça de Cristo é atribuída a nós. O que é que isso quer dizer? Que antes, quando Deus olhava para mim, ele só via um pecador. Mas agora, quando Deus olha para mim, ele só vê Jesus Cristo. É nesse sentido. Um outro exemplo. Eu acho que todo mundo que está aqui no grupo já deve ter feito um trabalho em grupo, assim, com 6, 7, 8 pessoas, em que uma ou duas, no máximo, fez todo o trabalho. O restante não fez nada. Só um ou dois fez todo o trabalho, mas todo mundo tira a nota boa. Acho que todo mundo já deve ter feito parte de um grupo assim, né? É parecido.
Jesus fez todo o trabalho, você não fez nada, mas o 10 também é seu. Isso é justificação. Não é só algo que Deus tira de nós, é algo que Deus nos dá. Jesus fez todo o trabalho, você não fez nada, mas o 10 também é seu. Antes, quando Deus olhava para você, ele só vê um pecador, mas agora quando Deus olha para você, ele só vê Jesus Cristo. Entendem? Olha, eu jamais vou ser tão bom quanto Jesus. Nunca na minha vida eu vou ser tão santo quanto Jesus. É impossível que eu seja tão bom quanto Jesus. Mas quando eu dobrar o meu joelho para orar, hoje à noite, Deus vai ouvir a minha oração como se estivesse ouvindo a oração de Jesus. Eu não sou tão bom quanto ele, mas Deus me trata como se eu fosse. Isso é justificação. É por isso que Jesus ele cumpriu o sábado de forma perfeita. E agora esse cumprimento do sábado é atribuído a mim. É por isso que eu não preciso guardar o sábado. É por isso que eu posso encher o bucho de bacon e vou para o céu. Vou para o céu se eu, o resto da minha vida, todo dia eu comer bacon. Se eu posso comer galinha cabe dela. Eu posso comer de tudo. E vou para o céu do mesmo jeito. Não vai me impedir de ir. Por quê? Porque Jesus cumpriu de forma perfeita. O que aconteceu no livro de Atos é porque a igreja, nessa época, não tinha tão bem formada essa ideia. Tudo isso que eu estou falando para vocês veio basicamente das cartas de Paulo. E que ele não tinha escrito ainda. Talvez Paulo já tivesse essa revelação, mas não foi escrito ainda. É por isso que a igreja, nessa época, não tinha bem essa visão tão clara como nós temos agora. Né? É por isso que ele fala aqui que as pessoas deveriam se abster de sangue. Mas isso não quer dizer que essas regras do Antigo Testamento são válidas. Né? Essa história de que o testemunho de Jeová não pode doar sangue, não pode receber sangue, é baseado em ideias erradas, em visões erradas sobre a Bíblia. Outra coisa que é curiosa sobre os testemunhos de Jeová é os tais 144 mil. Né? Muita gente se confunde com isso, mas que negócio é esse, né? Essa história de 144 mil salvos é por causa de uma passagem em Apocalipse. Vamos ler lá bem rapidinho. A gente está terminando, pessoal. A gente está terminando. Segura aí um pouco. Aí vocês perguntam e vocês perguntam e a gente pode ficar falando de uma forma mais descontraída, né? Não vai ser só eu falando. Ó, Apocalipse, abre comigo no capítulo 7, no verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram seladas 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, e aí ele vai falando. 12 mil de cada tribo foram selados. Ó, esse negócio começou com o tal Russell. O Russell, ele veio com essa história meio maluca, né? De que, na verdade, somente 144 mil pessoas seriam salvas. Esses eram a igreja verdadeira, né? E é claro, ele ia puxar a sardinha para ele, né? Esse é o pessoal que fizer parte da minha comunidade. Só esses são salvos. Quando a gente chegar ao número de 144 mil, aí o número vai estar fechado, e aí pronto, a gente vai para o céu e acabou a história. Vai acontecer o arrebatamento. Só que aí, como se esperava, né, o número dos seguidores dele cresceu, e aí, depois do Russell, na época do tal Rutherford, o segundo líder, o número chegou a 144 mil, chegou a mais do que isso. Né? Aí não dava para sustentar. Como é que eu vou dizer que 144 mil vão para o céu e a gente passou desse número? Aí não ia dar certo. Aí eles adaptaram essa heresia, né? Dizendo que esses 144 mil são escolhidos dentre os TJs, os testemunhos de Jeová, e eles vão morar com Jesus e Deus no céu. O restante vai viver na terra, governados por Jesus. E para justificar isso, eles usam a passagem do milênio, né, dizendo que aquele governo do milênio na terra vai ser onde o resto das pessoas, o resto dos TJs vai ficar, das pessoas salvas, e só 144 mil vão estar no céu. Né? E é claro que é uma conversa furada muito grande. Né? No próprio versículo 4, olha, no próprio versículo 4, ele fala 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. O que ele quer dizer aqui, a visão que o apóstolo João teve, é que, no final dos tempos, dentre os israelitas, dentre a nação de Israel, vão haver 144 mil que serão testemunhas, que vão pregar, logo antes do final dos tempos. Tanto que, mais à frente, no verso 9, ele diz que só 144 mil vão estar no céu. Né? Aí no verso 9 fala, depois dessas coisas, viu uma grande multidão,
que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas, segurando palmas nas mãos. Clamavam em alta voz, salvação ao nosso Deus que está sentado ao trono e ao Cordeiro. Multidões, mais do que se pode contar. É uma coisa, essa história dos TJs é muito furada, né? Não tem fundamento para isso, desses 144 mil. É o tipo de coisa que se acredita porque as pessoas naquele meio não têm um contato relevante com a Bíblia, tem um contato relevante com os escritos deles. É como disse, a Bíblia sempre é colocada numa posição secundária, numa posição lateral. É algo de menor importância. Assim, o que a gente falou é basicamente assim, os pontos principais que eles creem e aquilo que geralmente eles ensinam que é confuso. O que é principal? Uma pessoa, ela pode até acreditar que o inferno não existe. E ela pode ir para o céu. Uma pessoa pode acreditar que só 144 mil pessoas vão para o céu e ela pode ser salva. Uma pessoa pode acreditar que não pode fazer transfusão de sangue e pode ser salva. Essas coisas eu passei pouco tempo porque são secundárias. Agora, uma pessoa não pode acreditar que Jesus é um ser, que Jesus não é Deus e ser salvo, crendo dessa forma. É impossível. É por isso que um testemunho de Jeová, ele pode até acreditar uma reca de mentira. Ele está errado, mas ele vai para o céu. Crer em heresia não é pecado. O que a Bíblia fala sobre o pecado é propagar a heresia, é distorcer a verdade. Sabe como é que a gente consegue ver isso bem? Quando Jesus foi ao templo expulsar o pessoal que estava vendendo, ele fez lá o chicote, lá, o azorrague, meteu a chipata. Mas a Bíblia diz, em quem Jesus bate, em quem ele espanca. Jesus não espanca quem estava comprando, ele espanca quem estava vendendo. No último dia, quem vai ser condenado não é aquele que crê na heresia, é aquele que propaga a heresia. Esse é o culpado, esse é o que vai ser condenado. O falso profeta é digno do inferno. Mas a pessoa que foi enganada, que não conheceu a verdade, ela vai ser julgada por outros critérios, né? Mas, assim, ela não é... Eu não quero dizer, veja, pelo amor de Deus, eu não estou querendo dizer que a pessoa não precisa crer em Jesus para ser salvo. Eu quero dizer que o pecado de heresia é praticado não por aqueles que estão sendo enganados. O pecado de heresia é praticado por quem espalha, pelo falso profeta. É por isso que Jesus ele expulsa quem vende. Ele não bate em quem está comprando, ele bate em quem está vendendo. É por isso que, se eu precisar convencer uma pessoa, um testemunho de Jeová, eu devo falar sobre Jesus. A primeira e a principal coisa que essa pessoa deve acreditar não é que ela pode fazer transfusão de sangue. Não é que não é só 144 mil vai para o céu. É que Jesus é Deus. E que por ele ser Deus, ele é o salvador da humanidade. E que por ele ser Deus, ele pode perdoar pecados. A gente deve se ater àquilo que é principal. Aquilo que está no núcleo, que está na essência da doutrina. Essas outras coisas são secundárias, são periféricas, a gente aprende. Porque é importante. Mas o que é indispensável é ensinar sobre Jesus, é falar sobre Jesus. É mostrar. É fazer com que essas pessoas ouçam o evangelho verdadeiro. O núcleo do evangelho, a essência do evangelho, é a obra e a pessoa de Jesus. Isso aqui que a gente vê, meus irmãos, não é assim nada novo para a igreja. No século III, IV, por aí, na mesma época do cidadão Tertuliano, houve um presbítero da igreja de Alexandria, do Egito, o presbítero Ário, que começou a pregar esse tipo de coisa. Né? Assim, resumindo muito, ele pregava que Jesus não era Deus, era um ser elevado, mas não era Deus. A heresia foi conhecida como arianismo. E por causa da defesa de Tertuliano e de alguns outros pais da igreja,
o arianismo foi julgado como heresia e o Ário foi excomungado. Não é uma coisa nova. E da mesma forma que a igreja, ela lutou e ela venceu sobre aqueles desafios daquelas épocas, também nós podemos agora. Eu estou falando isso porque a gente deve se ater ao que é principal. Aquilo que, é como eu falei, os argumentos, eles servem para quebrar o orgulho da pessoa, mas o que realmente leva ao arrependimento é a pregação do evangelho. E é a pregação do evangelho que a gente deve se ater. Mais importante do que qualquer outra controvérsia que a gente pode acabar tendo com o testemunho de Jeová, muito mais importante do que qualquer outra, é mostrar e pregar para ele que Jesus é Deus e que por isso ele pode ser o salvador da humanidade. Entendeu? É isso.